A quinto reinado, quinta esfera do domínio do homem, reinar sobre a natureza pecaminosa. Diz a palavra do Senhor, tenha ele domínio sobre todo animal que rasteja pela terra, todo réptil que rasteja pela terra. Se trata da natureza pecaminosa. O homem, o ser criado, ainda não tinha uma natureza pecaminosa, mas Deus sabia o que haveria de suceder. E então, por isso, já dotou o homem capacitado para dominar sua natureza pecaminosa. Então, aqui nós temos, logo de início, os dois primeiros itens do projeto de Deus para o homem. Primeiro, o homem foi feito parecido com Deus para expressar Deus. E segundo, o homem foi feito para ser rei sobre toda a criação como representante de Deus. Terceiro, Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui diz, sede fecundos. O homem foi feito abençoado e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos. Então, o homem foi feito abençoado para ser abençoador. O homem não precisaria estar correndo atrás da bênção. A bênção já haveria de nascer com o homem. Assim foi feito o homem. Essa é a terceira esfera do domínio. O quarto item do domínio do projeto de Deus para o homem. O homem foi feito com a capacidade de se multiplicar e encher a terra com pessoas abençoadas. Deus os abençoou e lhes disse, multiplicai-vos e enchei a terra. Então o homem nasceu capacitado para multiplicar nações abençoadas e se espalhar e encher toda a terra. O quinto item do projeto de Deus para o homem. O homem foi feito para gozar das maravilhosas delícias de Deus. Gênesis capítulo 2, versículos 8 e 9, diz assim, E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o homem foi colocado no jardim do Éden. A palavra Éden significa delícias. O homem foi colocado no jardim das delícias de Deus. O homem não foi feito para a dor, o homem não foi feito para o sofrimento. Isso não está no projeto original de Deus para o ser humano. O homem foi feito para usufruir as delícias de Deus, como Adão e Eva estavam usufruindo ali no paraíso. Sexto item do projeto de Deus para o homem. O homem foi feito para viver o tipo de vida vivida pelo próprio Deus. A vida humana é uma, cada um na natureza tem vida segundo a sua espécie. Peixe tem um tipo de vida, os animais, de modo geral, cada um tem vida segundo, um tipo de vida segundo a sua espécie. O homem tem o seu tipo de vida e Deus tem o seu tipo de vida, que a Bíblia chama de vida eterna. Porém, Deus, quando fez o homem, deu liberdade, livre-arbítrio para o homem. Deus queria e quer que o homem viva o tipo de vida que ele vive, mas o homem deveria escolher se ele quer viver a vida divina ou se quer viver a vida meramente humana. Mas o homem foi feito para viver o tipo de vida que Deus vive.
Sétimo item no projeto de Deus para o homem. O homem foi feito para nunca cometer um só erro. Veja o que diz aqui em Gênesis, capítulo 2, versículos 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus deu uma ordem. Deus queria se relacionar com o homem dessa maneira. Deus haveria de ser o líder do homem, lideraria o homem. Sendo liderado por Deus, sendo orientado por Deus, o homem jamais erraria. Por isso o homem foi feito para não tomar nenhuma decisão errada. Então, você pode imaginar o glorioso projeto de Deus para o homem. Por isso que se diz que o homem foi feito como a glória de Deus, para manifestar a glória de Deus. Ao olhar para um homem desta maneira aqui, se veria a glória de Deus. Nós vimos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que era Deus, mas se fez homem, e segundo a carta aos Filipenses, quando ele veio para a terra, ele se esvaziou da sua condição de Deus para viver como homem, e diz a carta aos Hebreus que o Senhor Jesus foi a expressão exata do ser de Deus. O Senhor Jesus expressou todos estes 7 itens do projeto de Deus que nós vimos aqui. Agora, o cumprimento disto na vida do homem era condicionado. A condição para o cumprimento do projeto de Deus era o homem ser totalmente submisso a Deus. Deus haveria de liderar o homem. Deus haveria de conduzir o homem. Deus era o dono do seu projeto, esse projeto, e ele lideraria o homem nesse projeto. E para testar o homem, Deus colocou no paraíso 2 árvores no centro do paraíso. O paraíso era como que um pomar, com árvores com frutos deliciosos. Mas ele colocou 2 árvores em destaque no centro do paraíso. A árvore da vida, que era a árvore que se Adão e Eva comessem dessa árvore, teriam o tipo de vida de Deus, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que se o homem comesse, o Senhor disse, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas o homem foi livre para escolher o que ele queria. O comer da árvore da vida significaria que o homem viveria em submissão a Deus para seguir o projeto de Deus, fazendo a vontade de Deus. O comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem faria a sua própria vontade. O homem haveria de agir segundo o conhecimento do bem e do mal, ele conheceria o bem e o mal, e ao conhecer o bem e o mal, ele é que decidiria que caminho tomar. Então, surgiu a serpente, Satanás incorporado em uma serpente, tentou Eva, enganou o homem, e desta maneira o homem optou pela árvore do conhecimento do bem e do mal, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e não comeu da árvore da vida, para ter a vida de Deus, o tipo de vida de Deus. E em decorrência disso, sucedeu a queda do homem. O homem preferiu acreditar na palavra mentirosa do maligno do que na palavra de Deus. O homem desobedeceu a Deus, comeu da árvore proibida, Adão e Eva deixaram de confiar em Deus,
confiaram na palavra mentirosa do maligno. Dessa maneira, o homem caiu de sua condição de rei, de sua condição de dominador e senhor, para a condição de escravo das circunstâncias, que é o que se verifica hoje no mundo. O homem lutando diariamente para vencer suas circunstâncias negativas, suas circunstâncias adversas. A árvore da vida simboliza vivermos em obediência a Deus, e a árvore do conhecimento do bem e do mal simboliza vivermos de acordo com a nossa própria vontade. O homem decidiu viver para si mesmo em vez de viver para Deus, e isso é o pecado. Esse pecado, viver para si mesmo, está na origem de todos os pecados que existem. Daí o viver para si mesmo ser chamado pelos teólogos de pecado original. É o pecado que deu origem a todos os outros, e é o pecado que está na origem de qualquer pecado. Qualquer pecado que você cometa, na origem está sempre o egoísmo. Sempre o egoísmo. Sempre o homem vivendo para si mesmo. O pecado é a causa de todos os males na vida dos homens. Romanos capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo diz: porque o salário do pecado é a morte. Morte na Bíblia é um pacote que simboliza todas as maldições, todas as desgraças, e isso inclui morte física também. Morte na Bíblia é, sobretudo, separação de Deus. Porque estávamos no lombo de Adão, nós já nascemos pecadores. Como consequência de sermos pecadores, levamos então esta vida terrível sobre a terra e fomos condenados ao inferno após a morte física. O homem foi condenado à morte. A terra foi condenada à morte. Pecado é fazer a própria vontade, então, em vez de fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus está expressa na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Precisamos conhecer a vontade de Deus e, pelo uso da nossa fé, praticá-la, a fim de obtermos as bênçãos de Deus, as bênçãos de que necessitamos. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem não obedece o Filho Jesus é porque ou não conhece as orientações da Santa Palavra de Deus, do Senhor Jesus, ou não crê no Senhor Jesus. Pelo fato de sermos, por natureza, pecadores, não temos o poder de nos libertar de nossos pecados. Evangelho de João 8,34, o Senhor Jesus diz assim: replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então o pecador é escravo do pecado, daí ele não poder se libertar, daí ele necessitar de um Salvador, Portanto, irmão, irmã, o pecado é a causa de todos os males, e somente o Senhor Jesus pode nos salvar dele. Logo, salvação é, antes de tudo, salvação dos pecados. Uma vez salvos dos pecados, os males causados pelos pecados devem cessar em nossa vida por meio de utilizarmos a nossa fé.